com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Amém. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Ainda que custe nossas lágrimas, nosso choro, mas não podemos deixar, né, de estar servindo a Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono da nossa vida, não é isso? Então, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, custe o que custar, né? Não podemos deixar o caminho do Senhor, né? Vou fazer uma leitura aqui no livro de Jó. Vou ler uma palavra no capítulo 1 de Jó, que diz assim: tem por epígrafe a virtude e a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu cadê? Nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado e 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 juntas era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia e seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e os levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e a blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondendo ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse-lhe o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura tem Jó a Deus, debalde? Porventura não for cercaste tu de bens, e ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas entende tu tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse-lhe o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio com Deus durante toda a sua vida, e que levou a buscar tão firmemente e a resposta divina para o seu sofrimento. A sua paciência não é nada diferente do que a fé que lhe é dado no caminho com Deus, e até a fé dada por Deus não é simplesmente tentativas de perpétua doutrinas, mas pode significar contradizer a tudo, a todos em certas circunstâncias. Amém. Vemos aqui uma história de Jó, né? Que Satanás pediu a Deus para tocar na vida dele, né? Então, vemos aqui a introdução. Deus reconhece Jó como um servo exemplar. Deus reconhece Jó como servo exemplar. Jó leva uma vida íntegra. Jó busca viver uma vida íntegra que agradava a Deus, né? Ele agradava a Deus, ele vivia uma vida íntegra, uma vida certa no caminho do Senhor. No capítulo 1 e o 8, capítulo 1 e o 8, diz assim, capítulo 1 de Jó, e o número de versículo 8 diz assim: E disse-lhe o Senhor a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desvia-se do mal. Então Jó buscava uma vida íntegra com Deus, né? Uma vida sincera, uma vida reta no caminho do Senhor, né? Aí o Jó era reto, né? Jó era reto. Jó, além de íntegro, é chamado de reto pelo Senhor, né? Pela sinceridade, né? Pela retidão que ele andava no caminho do Senhor. Era um homem justo, era um homem leal aos compromissos assumidos, né? E obediente às leis de Deus. Glória a Jesus, né? Jó agradava a Deus. Jó agradava a Deus. Jó, mesmo sendo um homem riquíssimo, né? Tinha muitos bens, era um homem rico, sucedido, né? Jó sendo um homem riquíssimo, portanto de poder, conservou-se reto, né? Defesa desesperada diante do sofrimento que acreditava vir de Deus. É uma amostra disso, né? Ele acreditou no Senhor, que o Senhor o Senhor era por ele, né? Que ele sabia o que ele fazia, né? Que ele agradava ao Senhor, né? Ele sabia que andava em retidão, não andava em pecado
né, nos caminhos do Senhor. Era um homem que buscava a se aperfeiçoar cada dia mais na presença do Senhor, né? Aí diz assim: Jó era temente a Deus, né? Jó era temente a Deus. Jó é descrito como temente a Deus. O Senhor, ele descrevia Jó assim, como temente, né? A Deus. Era um homem que temia as coisas do Senhor, né? Tudo que vinha do Senhor. Jó temia, tinha medo que Deus se desagradasse com as atitudes de seus filhos. Ele não só temia o que ele podia errar, mas também ele temia pelos seus filhos, né? Jó era um homem tão temente que ele temia até se seus filhos errassem perante o Senhor, né? E reverentemente prestava culto a Deus. Jó 1:5 diz assim. Jó 1:5 diz assim: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Todos os dias, Jó continuava, né, a oferecer holocausto ao Senhor, né, pelos seus filhos. Ele se preocupava se os seus filhos blasfemaram contra Deus, se os seus filhos pecavam contra Deus, né? Então Jó, ele era muito temente ao Senhor, né? Os dois sentimentos, medo e reverência, andavam juntos na vida de Jó, né? Ele se preocupava nos sentimentos, no que ia pensar. Ele tinha medo, né? E reverência. Andavam juntos na vida de Jó, né? Ele tinha reverência ao Senhor. A reverência, né? Na palavra do Senhor, no que o Senhor ordenava, né? Na vida de cada um. Então, Jó, ele tinha reverência perante o Senhor. Aí diz aqui o 5, né? Diz aqui. Jó desviava-se do mal. Jó se desviava do mal. Ao que parece, Jó era radicalmente contra tudo que é classificado como mal. Em outras palavras, ele não brincava com o pecado. Jó não brincava com o pecado, né? Ele tinha muito cuidado, tanto para não pecar como não brincar com o pecado. Porque tem gente, né, que brinca com o pecado, acha que pode entrar e sair, né, na vida do pecado e acha que está tudo certo, pedir perdão ao Senhor, está tudo certo, né? Mas não devemos brincar com o pecado, porque o pecado, ele é uma coisa muito séria na vida do crente e devemos ter cuidado com o pecado, não é isso? Devemos ter cuidado. Então Jó não brincava com o pecado. Faça o mesmo, identificando o pecado e dizendo: não vou fazer. Ele dizia: não vou fazer, né? Então Jó, ele não brincava com o pecado. Ele temia as coisas do Senhor. Ele se preocupava em não pecar, não brincar com o pecado, andar certo com Deus, íntegro, sincero, né? Então, é assim que o que Jó fazia, tudo que Jó fazia era agradar o Senhor, né? Agradar a Deus. Jó tornou-se um servo exemplar, dando alegrias a Deus. Ele era um jovem tão exemplar, né? Um servo tão exemplar, que ele dava alegria a Deus. Deus se alegrava, né, da vida de Jó.
porque Deus olhava e via que Jó queria andar sincero, íntegro e reto nos caminhos dele. Então, o Senhor ele se alegra quando eu e você procura andar em santidade, né? Procura desviar-se do mal, procura andar em retidão com o Senhor, né? Glória a Deus. Então, ele alegrava o coração de Deus, né? Você quer ser um servo exemplar, né? Que não se considere saiba que é possível. Então é possível na minha e na tua vida, não é diferente na minha e na tua vida. Assim como Jó alegrava o coração do Senhor, procurava andar em santidade, em retidão, né? Em sinceridade, porque é diferente na minha e na tua vida. Do mesmo jeito, eu e você pode fazer também, né? Não é nada diferente, nem na minha nem na sua vida, né? Podemos sim andar em retidão e santidade, procurar se desviar do mal, né? E agradar o Senhor. E assim o Senhor ele se agrada, né? De mim e de você. Satanás é a verdadeira fonte de nossos problemas. Ele é uma fonte, né? Dos nossos problemas. Ele é o causador, ele é a fonte. O sofrimento é obra de Satanás e não de Deus. Então, o sofrimento na minha e na sua vida é uma obra de Satanás na minha e na sua vida, né? Porque Deus não quer ver o seu servo sofrer. O Senhor, ele não se alegra em ver o seu servo triste, sofrendo, né? Porque Deus, ele é amor, né? Ele é um pai que cuida de mim e de você, que quer ver eu e você feliz, né? Aí aqui diz: Satanás gostaria de ter o controle total, mas só pode ter o que Deus permite. Então, Satanás ele queria ter um controle em suas mãos, ter um controle na minha e na tua vida. Mas tudo que ele fizer para nos atingir, né? Ele tentar a nos atingir, é permissão, tudo é permissão do Senhor. Ele não toca na minha e na tua vida. Ele não faz nada sem que peça perdão ao Deus Todo-Poderoso, né? Porque ele queria, a vontade de Satanás é destruir a minha e a tua vida. Ele vive ao nosso derredor 24 horas, bramando como um leão, para destruir a minha e a sua vida. Mas só que ele não toca no servo do Senhor, nas pessoas que andam em retidão, né? Em sinceridade, temente ao Senhor. O Senhor não permite que ele toque. Por ele já tinha tocado na minha e na tua vida. Mas só que o Senhor ele não permite, né? Porque ele sabe de onde ele veio e ele não quer que a gente vá para lá, que é um lugar santo, maravilhoso, um lugar glorioso ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, ele não quer nem que eu e você chegue lá, não. Por isso ele vive rodeando, bramando, né, ao nosso derredor para nos tragar 24 horas. Mas o Senhor ele não permite, porque ele cuida dos seus. Amém? Aí aqui diz, até mesmo os mais justos precisam de arrependimento, né? Os mais justos, ainda que você seja justo, ainda que você busque o Senhor, né? Ande em sinceridade, mas somos seres humanos, né? Somos seres humanos. Precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, porque pecamos por pensamentos, palavras e obras. Amém? Jó 42 e o 6 diz assim. O 42 e o 6. 42 e o 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Me arrependo no pó e na cinza, né? Então,
Por mais justo que estivemos na presença do Senhor, mas todos os dias temos que pedir perdão ao Senhor e nos arrepender, né? Temos que nos arrepender, porque pecamos em pensamentos, palavras e obras. Não é isso? Aí aqui diz: é maravilhoso saber que nosso Redentor vive e que podemos viver novamente, né? Porque sabemos que o nosso Redentor, ele vive, ele é vivo, né? Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, para nos dar a vida, né? Ele viveu novamente, né? Foi preparar lugar para mim e para você. O Jó 19 e o 25. Jó 19, 25. Diz assim. Jó 19 e o 25. Diz assim. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? O nosso Redentor, ele vive e ele se levantará sobre a terra, né? Então, sabemos que o Senhor, ele está vivo, né? Ele está vivo, ele cuida de mim e de você. Aprendemos também que o sofrimento nem sempre é uma punição ou castigo. Jó nos ensina que o sofrimento faz parte da vida, mas também que Deus está no controle e que nos abençoará abundantemente no tempo dele, né? Aí aqui diz que aprendemos, né? Que o sofrimento nem sempre é uma punição, nem sempre é um castigo, uma punição, né? Porque às vezes é uma prova que o Senhor coloca na minha e na sua vida, né? É uma prova que o Senhor coloca nas nossas vidas para nos aprovar, né? Passar na prova, nos aprovar, né? O Senhor quer ver eu e você, como eu e você vai passar na prova, nessa luta que Ele permite nas nossas vidas, que é para um ensinamento, para nos ensinar, né? Nos fazer crescer mais e mais. É entender que só o Senhor, Ele pode nos tirar, Ele pode colocar como Ele também tira eu e você da luta, da prova. Ele só prova para nos aprovar. No final, temos a recompensa, né? Temos a recompensa. O sofrimento é um instrumento. O sofrimento do justo é um instrumento de Deus para se revelar em seus fiéis, a fim de que eles confirme mesmo quando não entendam os caminhos de Deus, né? Aí aqui em Jó 3 e o 17, diz assim. Em 3 e o 17. Jó, capítulo 3, versículo 17. Deixa eu ver aqui. Jó, capítulo 19 e o 25. É o 19 e o 25. Diz assim. 19 e o 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, né? Eu já li esse versículo. Já. Então, sabemos que o nosso Redentor, ele vive, né? E por fim ele se levantará sobre a terra, né? Sobre os seus filhos. Aí o sofrimento é um teste
que nos leva a amar e adorar e confiar em Deus por quem Ele é, não por aquilo que ganhamos dele, né? O sofrimento, ele leva-nos a chegar mais aos pés do Senhor, né? Adorar mais, confiar mais no Senhor. Porque quando o Senhor se levanta para nos tirar da prova, aí a gente percebe que a gente está mais firme com o Senhor, né? Devido ao sofrimento. Muitos não querem passar, mas é para nos aperfeiçoar, né? Quando passamos naquela prova, naquela luta, né? Naquele sofrimento, que vemos o poder, a mão do Senhor nos tirar dali, onde a gente não pensa que não vai sair, pensa que não tem mais jeito, mas Deus vem e dá um jeito em nossas vidas. Não é isso? Não sabemos porque o justo sofre. Na realidade, o livro termina sem responder a questão porque o justo sofre. Jó trata do problema do sofrimento em Jó. O sofrimento é um nível individual. Somos chamados a aceitar a obediência, a soberania e a sabedoria divina, né? Fomos chamados para isso, né? Para aceitar a soberania que vem de Deus e a sabedoria divina que vem do nosso Deus, né? Do nosso Pai. O sofrimento sensibiliza as pessoas, no caso de Jó. Jó ficou sensível, né? Ficou sensível no meio daquele sofrimento que ele estava passando. Vemos que após a crise, seu conhecimento de Deus se tornou mais profundo. Ele se aprofundou mais, né? Ao conhecimento de Deus. Ele se tornou mais profundo. Como se pode verificar em sua declaração, né? Ele possuía um conhecimento de segunda mão, de ouvir falar. Agora era um conhecimento real, né? Ele conhecia em ouvir falar, né? Em ouvir falar, mas agora, quando ele passou pela prova, pela luta, que ele viu o trabalhar de Deus na vida dele, que ele viu de onde Deus tirou, né? Tudo que Deus tirou dele e deu em dobro, deu em volta. Então, ele passou a conhecer o Senhor pessoalmente, real, né? Ele viu o que o Senhor fez na vida dele, que ninguém poderia fazer, né, irmãos? Então, o sofrimento é em nível individual. Somos chamados... Não, cadê? O sofrimento sensibilizava as pessoas no caso de Jó. Vemos que após a crise, seu conhecimento de Deus se tornou mais profundo. Ele se aprofundou mais, ele se tornou mais profundo, né, no conhecimento do Senhor. Como se pode verificar em sua declaração, ele possuía o conhecimento segunda mão, de ouvir falar. Ele conhecia o Senhor ao ouvir falar do Senhor, né? Ele conheceu ao ouvir falar. Mas só que quando ele passou na prova, na luta, ele passou a conhecer a Deus real, realmente, né? Realmente, pessoalmente, assim, passando pela prova, pela luta. Não basta ter informações sobre Deus, né? É preciso ter uma experiência real com Ele, né? Não basta ter informações, se informar sobre Ele, saber quem é Deus, ler história, ler Bíblia, né? Não basta. Precisamos, às vezes, passar, né, por algo, por permissão de Deus, para se chegar mais a Deus, conhecer mais a Deus, né? Conhecer mais a Deus. Ter uma experiência real com Deus, né? Precisamos. Por isso Deus, às vezes, nos bota, né, numa prova, que é para chegar mais perto do Senhor, conhecer mais ao Senhor, né? Então, que essa reflexão
chegue a nos entender, né? O que Deus fez na vida de Jó e não é diferente na minha e na tua vida. Amém? Creia tão somente que o Senhor, como Ele fez na vida de Jó, Ele faz na minha e na sua vida, né? Quando passamos numa luta, numa dificuldade muito grande, que olhamos para um lado e para o outro e não ter quem nos ajude, quem nos socorra e pensar que é o nosso fim. Mas tem um Senhor, né, nos altos céus, que Ele cuida de mim e cuida de você. E não deixa, não permite que Satanás toque na minha e na sua vida, né? Ele pode até nos ferir, mas Ele não pode tocar na minha, nem tirar a minha, nem a sua vida. Amém? Agradeço aqui, né, a palavra do Senhor e que cada um guarde no seu coração a palavra do Senhor. Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus.